A história de hoje se passa em Santa Bárbara, na Califórnia, e conta a história de uma família, pai, mãe e duas crianças que viviam uma vida comum, até o pai descobrir o movimento QAnon e começar a ter pensamentos alucinógenos a respeito de tudo e todos, inclusive de seus dois filhos, Kal-El, de 2 anos, e Roxy, de 10 meses. Sejam muito bem-vindos ao canal Ali das Bruxas. Se puder, já deixa o like e se inscreve. Temos vídeo novo toda semana e agora vamos para a história. Em 2021, Abby Coleman, de 35 anos, era casada com Matthew Taylor Coleman, de 40 anos. O jovem casal morava em Santa Bárbara, Califórnia, e viviam com seus 2 filhos pequenos, um menino chamado Kal-El, de 2 anos, e uma menina chamada Roxy, de 10 meses. O casal levava uma vida comum, gostava de acampar e de pescar. Os dois administravam uma escola de surf na cidade e também eram instrutores dessa escola. Matthew, inclusive, era conhecido por ser um instrutor extrovertido e amigável, e muitos de seus alunos eram crianças. Aos finais de semana, a família frequentava uma igreja local, a comunidade evangélica cristã fundamentalista. Matthew era visto na comunidade como um homem apaixonado por sua fé e que adorava sua esposa e filhos. Era dia 7 de agosto de 2021, em um sábado, e a família estava preparando as malas para fazerem uma viagem de acampamento. Enquanto Abby estava entretida na organização de uma das malas, Matthew colocou os 2 filhos dentro de sua van e fugiu, deixando sua esposa Abby para trás. Pouco tempo depois, quando Abby deu falta do marido e dos filhos, ela esperou e não se preocupou, pois para ela os filhos estavam seguros com o pai. Quando ela percebeu que eles estavam demorando a aparecer, ela ligou para a polícia e relatou o desaparecimento, com a intenção da polícia ajudar a localizá-los. Até esse ponto, Abby ainda não sentia que os filhos estivessem em perigo, enquanto estivessem com o pai. Também afirmou aos policiais que ela e o marido estavam bem, não tinham brigado nem discutido, e Matthew estava agindo normalmente, conversando, sorrindo e brincando com os filhos. No dia seguinte, as autoridades descobriram que Coleman estava no México. Eles descobriram isso por meio de um aplicativo localizador de iPhone e informou aos agentes da patrulha da fronteira para ficarem em alerta. Matthew, então, havia dirigido de sua casa em Santa Bárbara até a cidade turística Rosário, no México. Uma viagem que dura de 28 a 33 horas. Chegando em seu destino, Matthew e as crianças se hospedaram em um hotel resort, onde ficaram 2 dias. Nesse meio tempo, Abby mandou mensagem de texto para o marido, pedindo para que ele cuidasse das crianças e que tomasse cuidado com o que ela nomeou de pensamentos malucos. Às 3h12 da manhã do dia 9, Matthew respondeu à esposa dizendo que estava com saudade e explicando que ainda estava confuso com muita coisa e que estava tentando processá-las, que era difícil explicar o que se passava na cabeça dele. Nessa mensagem, ele ainda falou sobre querer queimar as bíblias de sua avó por achar que nelas estavam escondidas chips ou algo parecido. Menos de 2 horas depois, ele acordou os filhos e os levou para uma parte afastada da fazenda El Descanso, que fica a cerca de 20 milhas do hotel onde ele estava. Lá, ele usou uma lança de pesca contra o peito de cada uma das crianças, dezenas de vezes. Depois os escondeu debaixo de arbustos e, em seguida, saiu do local, deixando os filhos para trás. Depois disso, ele retornou ao hotel para fazer o check-out. Às 9h24, Matthew recebe outra mensagem de Abby, na qual ela parece tentar de alguma forma nortear a situação para um caminho seguro tanto para o marido quanto para os filhos, mas infelizmente o assassinato já tinha acontecido. Na mensagem, Abby diz ao marido que estaria rezando para que ele tivesse clareza de pensamentos. Diz também ser parceira dele, que sabia que ele tinha sido criado para mudar o percurso do mundo e pediu mais uma vez para que ele cuidasse dos filhos. Ao citar os filhos, ela usou a nomenclatura Pequeno Matador de Gigantes para Kal-El e Voz da Pomba do Céu para Roxy, talvez fazendo referência a alguma conversa pessoal que eles pudessem ter tido anteriormente. Ainda na mesma manhã, poucas horas depois do crime, um dos cachorros do dono da fazenda encontrou os corpos das crianças debaixo dos arbustos e alertou o homem, que contatou a polícia, dando as características físicas que condizia com as características das crianças que eles buscavam. Matthew foi preso ainda no dia 9, em uma segunda-feira, 2 dias depois de ter sequestrado e matado os filhos. Assim que ele saiu do hotel, ele tentou voltar novamente para os Estados Unidos, passando pela fronteira, e os agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras o pegaram. É dito que quase imediatamente ele confessou que havia cometido os assassinatos e explicando também o porquê. Ele disse que acabar com a vida de seus filhos seria a única forma de salvar o mundo, porque ele havia recebido esses sinais através das teorias da conspiração do QAnon.
e que sua esposa possuía um DNA de serpente e passou esse DNA para os seus filhos. Dessa forma, logo as crianças iam se transformar em monstros e esse DNA espalharia para o resto do mundo, corrompendo a raça humana, o que ele precisava evitar, mesmo tendo consciência de que o que faria seria um crime. Algumas pessoas que acompanhavam o caso no Facebook no período em que tudo aconteceu sugeriram que Abby podia estar muito ciente de tudo o que o marido pretendia fazer, mas nada sobre isso foi de fato provado. Além disso, foi também sugerido que a igreja que Matthew frequentava tinha uma parcela de culpa em relação à paranoia dele. Foi dito então que a igreja estava o radicalizando, no sentido de que mesmo Matthew mostrando sinais de que possivelmente tinha uma doença mental não diagnosticada, a congregação deixava ele interpretar esses sinais doentios como se fossem mensagens de Deus, não o amparando e o direcionando para um tratamento psicológico, o que seria a coisa certa a se fazer. O movimento QAnon é uma teoria no qual o presidente Donald Trump é colocado como um herói que está lutando secretamente contra uma conspiração de pedófilos adoradores de Satanás, que fazem parte da elite e de grande influência como membros do governo, do mundo empresarial e da mídia. É dito que pesquisas de opinião mostram que há pelo menos centenas de milhares, se não milhões de pessoas que acreditam em pelo menos algumas das teorias apresentadas pelo QAnon. Seus apoiadores frequentemente levantam hashtags atacando pessoas que eles consideram inimigos da luta. Muitos políticos, celebridades e jornalistas já foram acusados por eles de conspirarem a favor dos supostos atos pedófilos da elite. É dito até mesmo que a prisão de Guantánamo, que fica na costa sudeste de Cuba, já foi ampliada especialmente para em um futuro próximo receber essas pessoas, e que muitas dessas não serão presas, mas sim executadas. Algumas das alegações levantadas pelo QAnon foi a de que Barack Obama é um traidor e terrorista, Anthony Bourdain se suicidou no ano de 2018 para não ser preso por pedofilia, e também que a casa da Oprah foi revistada em busca de crianças abusadas. Uma teoria que levou Matthew a acreditar que seus filhos carregavam o DNA de serpente vem da chamada Povo Lagarto, que afirma que os seres reptilianos mudam de forma, assumindo a condição humana, controlam a Terra e que o objetivo deles é ter poder político e manipular a sociedade, e que eles se escondem em bases subterrâneas. Essa teoria foi popularizada através do teórico da conspiração David Icke, que chegou a afirmar que vários líderes mundiais são ou estão possuídos pelos reptilianos. Ele citou George Bush e a Rainha Elizabeth como alguns deles. Outra questão apresentada por David Icke é a da abdução alienígena de Herbert Skimmer. A abdução de Herbert teria acontecido em Ashland, Nebraska, no dia 3 de dezembro de 1967. Herbert era um agente da polícia de 22 anos e teria sido levado a bordo de um OVNI com esses seres reptilianos. Ele estava trabalhando na patrulha naquela noite e, quando deu 2h20 da manhã, ele fez uma verificação de rádio com o gabinete do xerife e os informou de que tudo estava seguro. Ele começou então a fazer a sua ronda normalmente. Foi quando ele viu luzes do que ele imaginou vir do freio de um caminhão que teria saído da estrada e talvez acontecido algum acidente. E quando chegou mais perto, ele percebeu que não se tratava de um caminhão e sim de um OVNI metálico em forma de disco que flutuava a cerca de 2 metros do chão. Ele teria tentado fazer contato com o gabinete do xerife, mas ele não teve sucesso. Saiu do carro e a nave começou a pairar no ar cerca de 12 metros de altura com uma sirene tocando em seu interior. Passou sobre seu carro de polícia e desapareceu de vista. É dito que Herbert em seguida correu para a delegacia e quando chegou lá percebeu que já passava das 3 da manhã, o que não faria sentido, já que tudo que ele tinha acabado de presenciar tinha acontecido por mais ou menos 10 minutos. Depois disso, ele passou a ter problemas de saúde, como dores fortes de cabeça, náuseas e manchas vermelhas apareciam em seu pescoço. Alguns dias depois, um outro policial então foi enviado ao local, relatado pelo Herbert, e encontrou um pedaço de metal e o enviou para uma análise. Bom, depois de meses, Herbert foi submetido a uma hipnose pela Comissão Condon da Universidade do Colorado, na intenção de desacreditar o fato narrado por ele. Durante a hipnose, foi descoberto que antes da nave voar para longe e desaparecer, alguns seres saíram de dentro do OVNI. Eles tinham cerca de 1,5 metro de altura e cabeças grandes e estreitas.
um dos seres disparou um flash de luz em seus olhos e ele foi levado para dentro da nave. A nave foi então apresentada a Herbert. Durante a hipnose, Herbert ainda disse que os seres eram amigáveis e que disseram a ele que tinham a intenção de fazer com que os humanos aceitassem a presença deles na Terra em um futuro próximo. Após isso, eles disseram a Herbert que ao sair da nave ele não lembraria do que tinha acontecido. Isso tudo durou cerca de 50 minutos. É dito que depois dessa hipnose, Herbert teria sido motivo de chacota na cidade. Não era mais respeitado no trabalho e então decidiu deixar. Além disso, sua esposa pediu o divórcio. Apesar de muitas dessas teorias serem realmente inimagináveis, Matthew era devoto delas e aplicava elas em sua vida, tanto que infelizmente fez o que fez. Depois de tudo que aconteceu com essa família, Abby foi embora da Califórnia e retornou para o Texas, seu estado natal e onde a maior parte de sua família se encontra. Ela trocou de nome e está buscando se recuperar da dor. As últimas notícias de Matthew dizem que ele se declarou inocente e continua detido em uma unidade médica federal do sul da Califórnia. É dito também que por diversas vezes ele tentou contra si. Ele já foi visto se cortando, dando socos no próprio rosto e até mesmo colocando a cabeça dentro do vaso sanitário. Ora fala sobre os filhos mortos e ora fala sobre eles no presente como se eles ainda estivessem vivos. Depois da realização de vários testes psicológicos, um médico da prisão determinou que os sintomas de Matthew preenchem os requisitos para o transtorno do espectro de esquizofrenia e também de outros transtornos psiquiátricos. Dessa forma, ele foi considerado não apto a se defender e foi decidido que Matthew deveria ser medicado mesmo contra a vontade dele, para ele então conseguir ser julgado. Em fevereiro deste ano de 2024, um amigo da família disse que ainda não viu melhoria psicológica em Matthew, que agora está com 42 anos. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, temos vídeo novo toda semana. Aproveita também para assistir um desses vídeos que também pode te interessar. E se você já ouviu falar nos Illuminatis e no QAnon e acredita em uma dessas teorias, diz pra gente nos comentários. Fica com Deus e até mais.